Olá, sejam muito bem-vindos. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês uma mensagem muito legal que vai fazer sentido na sua trajetória, que vai trazer mais equilíbrio para a sua vida, que vai possibilitar você a enxergar a sua realidade de forma diferente. Eu quero confrontar seu pensamento hoje, eu quero confrontar tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escuta e tudo aquilo que você lê. Porque o tema da nossa mensagem hoje é: a comparação vai acabar com você. Meu Deus, que mensagem especial, que mensagem relevante para que nós possamos aumentar o nosso estado de equilíbrio na vida, tendo a perspectiva certa e olhando pela ótica adequada. Veja, nós já somos o país mais ansioso do mundo, nós já somos o país mais depressivo da América Latina, nós já estamos no segundo lugar do ranking de país com mais burnout no mundo. Para quem não sabe, burnout é esgotamento emocional, é o esgotamento físico. E as estatísticas não são boas. E o tema dessa mensagem de hoje vai confrontar o seu coração para você saber lidar com esse tema que eu quero dizer: comparação. Eu creio e entendo que um dos principais motivos pelos quais as pessoas vivem uma vida disfuncional, desequilibrada, é porque elas ficam se comparando demais com aquilo que andam vendo, ou ouvindo, ou lendo. Esse é o nosso Ministério Equilíbrio em Vida, onde pelo menos uma vez por semana nós compartilhamos uma mensagem especial para mexer no seu coração e para fazer você ter uma semana mais abençoada e mais efetiva. Quero convidar você a seguir o nosso canal ou encaminhar para o seu grupo de amigos, encaminhar para o seu grupo de parentes. Curte nosso vídeo, compartilha, comente, deixa aí o seu like, né? Para que nós possamos chegar a mais pessoas. Queridos, eu quero trazer para vocês uma reflexão hoje do apóstolo Paulo. Paulo que deixou muitos ensinamentos para nós em todas as cartas que ele escreveu, sob o direcionamento e sob a instrução de Deus, e hoje eu quero trazer vocês para esse entendimento também. Paulo, que era um dos principais aversores dos cristãos, se tornou uma das principais personas, né? Um dos principais personagens da igreja no sentido de levar o evangelho. E com isso ele deixa muitos ensinamentos para nós, como nós vamos aprender agora, num trecho de uma carta que ele escreveu à igreja de Gálatas. E o trechinho que eu quero que você reflita comigo está especialmente em 2, 3 versículos no máximo. E você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 6, no versículo de número 3 até o versículo de número 5. É um trechinho muito pequeno, mas que gera na gente uma grande reflexão. A carta de Paulo para a igreja de Gálatas diz o seguinte no capítulo 6, versículo de número 3 ao 5. Se alguém se considera alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, nem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Eu nunca vi uma mensagem tão importante em 3 versículos tão direcionados. Eu nunca vi um ensinamento tão diretivo para que nós possamos levar para a vida, baseado em 3 versículos. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você: o que de fato é prosperidade na sua opinião? O que de fato é abundância na sua opinião? O que vem à sua cabeça quando a gente fala de prosperidade? Vem a palavra dinheiro? O que vem na sua cabeça quando falamos de abundância? Vem na sua cabeça, vem no seu pensamento as questões de bens materiais? O que de fato vem na sua mente quando eu faço a seguinte pergunta: o que é alguém abençoado para você? O que é uma pessoa abençoada? É aquela pessoa que teve a oportunidade de comprar um carro zero? É aquela pessoa que viaja para outros países?
Uma pessoa abençoada para você é uma pessoa que tem um cargo numa multinacional? Uma pessoa próspera para você é uma pessoa que tem dinheiro? Uma pessoa abundante para você é uma pessoa que tem bens materiais? Responda para você essa pergunta agora. Porque, veja, o que nós estamos vendo aí fora, o que nós identificamos nesse mundo é que uma pessoa abençoada é aquela que tem posses e bens materiais. O que a gente observa é que uma pessoa classificada como uma pessoa abençoada é uma pessoa que é dotada de bens materiais, onde ela é muito valorizada pelo que tem e não necessariamente pelo que é. Mas eu quero quebrar isso um pouco para dizer para você que uma pessoa abençoada não é aquela que tem bens materiais. Mas o mundo nos ensina que sim. Uma pessoa abençoada não necessariamente vive viajando o mundo todo. Uma pessoa abundante não é uma pessoa que é cheia de bens materiais necessariamente. Não, está errado. E o grande problema é que a comparação de pessoas que teoricamente não têm a prosperidade, a abundância e a bênção, em olhar para as pessoas que supostamente são abençoadas, prósperas e abundantes, porque dentro daquilo que elas postam, passam uma vida não tão real assim. E aí a gente vai criando uma geração de ansiosos, depressivos, doentes, porque as pessoas olham para aquele cenário e falam assim: ô, pessoa abençoada, ela tem aquilo e eu não tenho, eu não tenho a bênção. Isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando depressão, isso vai gerando um burnout, um estresse. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. O excesso esconde uma falta. Guarda isso. Toda pessoa que precisa estar teoricamente postando aquilo que tem ou aquilo que faz no sentido de transparecer uma vida abundante, abençoada e próspera, é porque ela muitas das vezes esconde uma falta muito grande de alguma coisa. Uma necessidade de validação, uma necessidade de afirmação, e isso é tão trágico quanto aquela pessoa que muitas das vezes nem rede social tem. Mas eu não estou dizendo aqui sobre divulgação de trabalhos, sobre stories de tarefas que estão sendo executadas. Não, eu estou falando necessariamente daquela comparação que as pessoas fazem com aquilo que os outros postam e que nem sempre é real, mas que no fundo esconde uma falta. Quem exageradamente mostra é porque possivelmente está vivendo um outro cenário de ausência. Valvimar, mas existe abundância na falta? Claro que existe. Eu recentemente andei vendo alguns perfis, né, por exemplo, de internet, em algumas redes sociais, pessoas tão simples, que materialmente não tem nada, mas são pessoas extremamente prósperas. Porque a bênção e a prosperidade não tem nenhuma ligação com o dinheiro, mas sim com a presença profunda de Deus. Sabe, eu fico pensando em Jesus naquela época. Já pensou se Jesus tivesse a necessidade de validar cada milagre que ele fazia? Já pensou se Jesus naquela época tivesse a necessidade de publicar e divulgar cada passo que ele dava para atrair mais seguidores? E aí a gente vai percebendo que não é sobre isso. Inclusive Jesus, cada milagre que ele fazia, ele falava com a pessoa que recebeu a cura: vai embora, e nem precisa falar o que houve aqui. Então, a comparação que a gente muitas das vezes entra para nos espelhar em alguém é tão trágico quanto qualquer outra coisa. Uma geração está cada vez mais se tornando ansiosa no mundo devido, entre outros fatores, uma necessidade diante de uma vontade de ficar demonstrando prosperidade, abundância e bênção pelo que tem, mas não pelo que é.
Recentemente alguém me perguntou assim, Osmar, você podia postar aquilo que você anda tendo, aquelas coisas detalhadas? Eu falei assim, olha, eu não preciso postar isso, porque eu quero que as pessoas me conheçam pelo que eu sou e não pelo que a gente tem. Ah, mas eu vejo você fazendo tanta coisa, tipo treinos, corridas, e tem que postar. Não, para quê? Não necessariamente aquilo vai fazer muito sentido para alguém. Mas quando fala de trabalho, quando fala das nossas rotinas, aí a gente posta no sentido de negócio, de empreendimento. Então veja, eu quero trazer você para essa realidade para dizer que prosperidade, abundância e bênção nem sempre está ligado ao que a gente tem, mas sim ao que a gente é. E a gente precisa resgatar essa essência das pessoas a entenderem que o mais importante não é o ter, mas é o ser. E a comparação é um dos principais motivos de adoecimento nas pessoas. Você anda se comparando com alguém? Você anda se espelhando em alguém a ponto de dizer assim, oh meu Deus, eu seria mais feliz se eu tivesse aquilo. Eu seria mais feliz se eu tivesse aquele bem. Cuidado. Cuidado, porque essa é uma perspectiva errada da vida. Veja o que Paulo diz. Se alguém se considera alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo. Então aqui Paulo não diz se alguém se considera alguma coisa não tendo, mas ele fala no ser, não no ter. Então nós temos que ter muito orgulho daquilo que a gente é e não daquilo que a gente tem. Nem sempre aquilo que a gente tem representa uma prosperidade, abundância e bênção. Quantos lares destruídos, quantos relacionamentos disfuncionais, quantas pessoas doentes por aí, mas na rede social só aparece o lado bonito. E aí a gente corre o risco de entrar nesse looping e ficar se comparando com aquilo que a gente nem sabe se é verdade. E aquelas pessoas que têm uma necessidade gigante de ficar exibindo, precisam pensar que cada um de nós vamos dar contas a Deus dos nossos atos. E o Evangelho de Jesus não é sobre prosperidade material, é sobre prosperidade espiritual. O Evangelho de Jesus, a essência dele é arrependimento e conversão. E não sobre aquilo que eu posto do que eu tenho. Não. Menos. Vamos bem menos. Então, esse hiperfoco voltado para a comparação é o que está contribuindo drasticamente para adoecer as pessoas. Então, se você está nesse looping, saia dele hoje. E entenda que nada muda fora se primeiro não mudar dentro. Frequentemente, eu vejo algumas postagens que eu falo assim, meu Deus, que preguiça. Qual a necessidade disso? E aí, quando a gente vê a necessidade, é uma carência que existe em alguém postar ou tornar público o ter mediante ao que ela não tem de verdade. E eu quero trazer você para essa realidade. Qualquer médico, psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer terapeuta vai falar para vocês a mesma coisa que eu estou dizendo. Cuidado com as comparações. Cuidado para não ficar nesse looping de achar que você não é abençoado porque você não tem um carro novo, de achar que você não é abundante porque você não tem aquele bem, não achar que você não é próspero porque você não tem aquele dinheiro, porque nem todo mundo que tem é abundante, é próspero e é abençoado. Sabe? Continuando aqui o trecho da palavra, cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Eu olho para mim, eu confesso para vocês que eu faço muito esse exame de consciência, eu olho para mim e falo assim, meu Deus, cheguei onde eu queria, baseado naquilo que eu gostaria de ser, não de ter. Alcancei aquilo que eu imaginava, tendo como foco a essência e não a materialidade. Mas você se compara com alguém? Não. Não comparo.
porque eu entendo que cada um de nós temos o nosso caminho, cada um de nós temos a nossa jornada, e eu preciso dar valor a essa jornada. Eu preciso dar valor a esse propósito de desenvolvimento que cada um vai passar. Então, o que Paulo está dizendo é isso: cada um examine os seus próprios atos, para que cada um se orgulhe de si mesmo, para que cada um possa olhar para si e falar assim: eu tenho muito orgulho de mim, e não precisar se comparar com ninguém, porque prosperidade, abundância e bênção não tem absolutamente nenhuma ligação com o ter. Mas prosperidade, abundância e bênção é principalmente relacionado com o ser. Quem você é de verdade? Você se considera uma pessoa completa ou existe um vazio existencial aí dentro? Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo ou você se considera uma pessoa que ela não tem a plenitude do Espírito e aí tem a necessidade de ficar mostrando que tem? E as pessoas que ficam olhando, ficam se comparando, ficam achando que a vida é perfeita, mas sem entender a realidade daquela pessoa. Eu lembro da minha avó. Moravam na roça, casinha de pau a pique, um brinco de chão de piso batido, tudo em seu devido lugar, fogãozinho de lenha lindo. E aí eu fico pensando no dia de hoje, aquilo era prosperidade. Para ela, prosperidade. E tem pessoas que vivem hoje em mansões, tem pessoas que hoje possuem bens gigantescos, mas são vazias, medíocres, ignorantes. O índice de suicídio no Brasil está muito mais voltado em classe média alta do que classe média baixa. E qual que é a relação disso? Tudo o dinheiro pode comprar. Mas nem todo vazio o dinheiro pode preencher. Então essa temática é importante para você não se comparar com absolutamente ninguém. Cada um tem sua jornada. Cada um tem seu processo. E você está olhando mais para fora ou mais para dentro? Você está olhando mais para você ou mais para o contexto externo? O que a palavra de Deus vai dizer: cada um deverá levar sua própria carga. Não se compara, não. Não fica olhando para o externo e pensando que você não é abundante, não é próspero, não é abençoado por aquilo que você não tem. Olha para você e diga assim: eu sou próspero, abundante e abençoado pelo que eu sou. Sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que batalha, trabalho duro, avançamos um dia de cada vez. Isso é prosperidade, isso é abundância. Isso é bênção. Existe abundância na falta. Existe abundância na ausência material. Existe prosperidade não necessariamente tendo dinheiro. Existe bênção na vida simples. Não necessariamente na vida dos holofotes. Então eu quero que você entenda hoje que você não é o outro. Não se compare que você não é o outro. Você é único. Deus te fez no detalhe. Entre mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus sabe o seu nome. Deus conhece o seu coração. Não se perca na comparação em virtude disso, não. Deus conhece o seu íntimo. Você não é o outro, você é único. Entenda que cada um precisa passar por um processo e cada um tem que se esforçar à medida para valorizar a sua trajetória. Ninguém cresce somente nos momentos bons. As pessoas crescem desenvolvendo o lado de erro e de acerto. Não queira queimar etapas, não queira pular processos, não queiram fugir das etapas necessárias de crescimento. Processo. Nunca fez tanto sentido. Processo. Não queime etapas. Não esqueça disso. Tire o foco de tudo aquilo que não tem ligação com você. Olhe para dentro. Olhe para você e olhe o seu momento. Olhe para você e olhe a sua história. Olhe para você e olhe a sua trajetória. Não se compare. A comparação vai matar você. A comparação vai acabar com você.
A comparação vai te deixar ansioso, depressivo, irritado, intolerante, vingativo. Não se compare. É uma mensagem de exortação de Paulo para nós. Se alguém se considera alguma coisa não sendo, está enganando a si mesmo. Se você demonstra quem você não é, você está enganando a si mesmo. Cuide dos seus atos, analise os seus atos, suas ações, analise as suas atitudes para que você possa se orgulhar de você e não ficar se comparando com os outros. Isso se chama maturidade. Porque no final cada um vai dar conta e prestar conta da sua própria carga, dos seus próprios atos. Essa mensagem de hoje traz uma analogia para que você saia desse looping, dessa comparação, que o mundo insiste que a gente deve fazer para que a gente possa chegar no nível do outro. Faça isso e você vai alcançar isso. Esses dias eu vi numa rede social um treinamento. O treinamento fala assim: viva em 2 dias o que você não viveu em 1 ano. Meu Deus do céu! Olha quanto problema é gerado mediante uma frase dessa. Faça em 2 dias o que você não fez em 1 ano. Meu Jesus! Como que nós estamos correndo o risco de desconstruir a essência de viver processos, desenvolvimentos, maturação, maturidade. Então não se compara não, querido. Entenda que você é único, entenda que você não é o outro, entenda que você não pode fugir dos processos e entenda que o foco principal está em você, não no outro. Cuidado. Cuidado para você não se perder nesse caminho. Tenha Deus no centro. Tenha Deus como bússola. Tenha Deus como o GPS da sua vida. E deixe que todas as outras coisas Ele vai cuidar de vós. É assim que funciona no reino. E uma geração ansiosa, ela existe porque o foco principal nem sempre está em Deus. Está na força do braço. Na força do braço a gente não vai conseguir resolver tudo. Tenha Deus como centro da sua vida, da sua trajetória, das suas escolhas, das suas decisões. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você poder refletir e pensar que a comparação pode acabar com a gente. Viva um dia de cada vez e não queime etapas. Fechado? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.